palavra comunhão indica um compartilhar mútuo, um interesse comum, uma sociedade. A palavra grega koinonia também é traduzido no Novo Testamento comunicação, cooperação e palavras semelhantes. A comunhão cristã é baseada na apreciação comum a todos da pessoa e obra de Cristo. Não é baseada em afinidade racial ou posição social, nem em objetivos culturais ou crenças políticas, como encontramos em comunidades, irmandades ou associações deste mundo. Comunhão cristã é um privilégio de todo aquele que é santificado, separado em Cristo Jesus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, santificado pela fé nele, Atos capítulo 26, versículo 18, e, portanto, chamado para a comunhão do Filho de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, compartilhando uma fé comum, Tito capítulo 1, versículo 4, eles gozam de uma salvação comum a todos, Judas, versículo 3. Por um curto período de tempo no início da igreja, eles consideravam até mesmo suas posses como bens comuns a todos. Atos capítulo 2, versículos 44 e 45 e no capítulo 3, versículo 32. Isto não era comunismo, como alguns dizem, pois a contribuição era totalmente voluntária, um feliz acordo mútuo. Comunismo, em contraste com isto, toma obrigatoriamente de um para dar a outro, é uma apropriação de propriedades, poder e até mesmo de pessoas pelo Estado. Comunhão de interesses atraiu e uniu os crentes numa comunhão santa, unidos em adoração, em testemunho e em boas obras. João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 14, versículos 16 a 18. Esta comunhão estabelecida por Deus é de caráter eterno, embora desfrutar deste gozo depende da condição espiritual de cada crente individualmente. É ativa e não passiva, um trabalho de fé em serviço ao Senhor e ao seu povo, Tiago capítulo 2, versículo 20, e Filemão, versículos 4 e 7. Em algumas empresas existem sócios passivos que participam dos lucros da empresa, mas não trabalham nela. Na comunhão cristã não deve ser assim. Não é uma questão de esquentar o banco ou somente participar da ceia do Senhor. Além disto, comunhão verdadeira é o contrário de isolamento. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e Atos capítulo 2, versículo 42, ou de um comportamento borboleta, esvoaçando de um ajuntamento a outro, procurando aqueles que mais nos agradam. Repare as palavras foram para os seus em Atos capítulo 4, versículo 23, e um dos vossos, Colossenses capítulo 4, versículo 9 e 12. Esta comunhão é uma comunhão com Deus, 1 João capítulo 4, versículos 1 a 7. Vemos aqui uma comunhão privilegiada com o Pai, no versículo 3 deste capítulo de João, que compartilha seu amado Filho conosco, com o Filho, que compartilha o conhecimento do Pai conosco, versículo 3, e Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, e com o Espírito Santo, que nos permite ter comunhão com Deus e um com os outros, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. A condição essencial é andar na luz, veja versículos 5 a 7 de 1 João, Efésios capítulo 5, versículos 6 a 14, Romanos capítulo 13, versículo 12. A comunhão é interrompida pelo pecado, mas o caminho para a restauração é indicado aqui. 1 João, versículo 1, capítulo 1, versículos 9 ao capítulo 2, versículo 2. A consequência abençoada, confira 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 4. O foco aqui não é o novo nascimento, e sim uma semelhança progressiva com Deus. Por isso é que temos as exortações dos versículos que seguem. Compare 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, com os versículos 15 a 16. Uma criança não somente nasce de seus pais, mas cresce na semelhança deles. Uma comunhão com os apóstolos, confira isto em 1 João, capítulo 1, versículo 3. Através dos escritos deles, nós compartilhamos do seu conhecimento pessoal de Cristo, das suas palavras e suas obras. Veja os versículos 1 a 3. A doutrina de Cristo, confira 2 João, versículos 9 a 11, inclui esses fatos.
É a doutrina dos apóstolos mencionadas em Atos capítulo 2, versículo 42, que constitui a base da comunhão cristã. Temos também uma comunhão com os santos. Filipenses também chama a epístola chamada Epístola da Alegre Comunhão, nos mostra isto com muita clareza, como uma comunhão de salvação, Filipenses 1:7, participantes da graça, abrangendo toda a esfera de bênçãos espirituais, Efésios capítulo 1, versículo 3, uma comunhão de servo, Filipenses capítulo 1, versículo 5, veja, por exemplo, o capítulo 4, versículo 3, e Filemão, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, uma comunhão de espírito, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Baseando-nos no contexto, seria melhor ler aqui espírito, referindo-se ao espírito do cristão. Isto não nega que o Espírito Santo é o poder que capacita. Comunhão de espírito não significa igualdade de disposição ou de atos. Os apóstolos eram bem diferentes uns dos outros, como também são os cristãos. Temos também uma comunhão de sofrimento em Filipenses capítulo 3, versículo 10 e capítulo 1, versículos 29 e 30. Compare com Hebreus capítulo 10, versículo 33, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Uma comunhão material, Filipenses capítulo 4, versículo 15. Tal comunhão prática abrange não somente as necessidades dos pobres no nosso meio, como também dos servos de Deus, que não têm outra fonte de sustento, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, e Gálatas capítulo 6, versículo 6. A ceia do Senhor é chamada de o ponto central da comunhão cristã. Veja 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Nem ela, nem a ordenança do batismo formam a comunhão, mas ambas a expressam. Isso inclui a necessidade de separação de tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Não pode haver comunhão com demônios, tal como o contato com a idolatria, o espiritismo, religiões satânicas. Temos também comunhão com o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo, o cosmos, engloba todo o sistema organizado do mundo, social, político e religioso. Romanos capítulo 12, versículo 2. Tiago capítulo 4, versículo 4. Temos também na Bíblia comunhão com pecados. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, que deve ser rejeitado, e 2 João, versículo 11. Veja Apocalipse capítulo 18, versículo 4, capítulo 14, versículo 8, e capítulo 17, versículos 1 a 6, no que diz respeito à igreja meretriz e suas filhas. Estas escrituras e outras passagens certamente nos ensinam que, mesmo agora, onde a apostasia predomina, cristãos fiéis devem manter-se separados. Analisemos agora a expressão receber na comunhão. É uma expressão muito usada e abusada. De acordo com as Escrituras, o único significado possível desta expressão é o reconhecimento de uma comunhão já existente entre o indivíduo e Deus. A recepção divina necessariamente precede a do homem, e nós deveríamos receber a todos que Deus já recebeu, sempre sujeitos às condições específicas de sã doutrina e testemunho. Confira Romanos capítulo 14, versículo 3. A igreja local não é uma instituição humana onde alguém pode ser apresentado e eleito pelos membros. A recepção de um crente é em nome de Cristo, como um que pertence a Ele, não no nome da igreja ou de qualquer outra coisa. Confira Romanos capítulo 15, versículo 7. Encontramos aqui duas classes de crentes, os fortes e os fracos. Romanos capítulo 15, versículo 1 e capítulo 14, versículo 1 em diante. Os fortes devem apoiar os fracos e não fazê-los tropeçar. O Senhor considera fazer tropeçar um irmão fraco como algo muito sério. Confira Romanos capítulo 14, versículos 13 a 21 e 1 Coríntios capítulo 8, versículos 9 a 13, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Um que é fraco na fé deve ser recebido não em contendas sobre dúvidas, isto é, não com o propósito de sondar suas opiniões ou julgar suas dúvidas, conforme Romanos capítulo 14, versículo 1,
Note bem que os fracos são crentes que possuem dúvidas sinceras sobre questões secundárias, aqueles que ainda não compreenderam a liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Alguns são assim, colocam restrições desnecessárias sobre si mesmos e sobre os outros. Frequentemente, estas mesmas pessoas se julgam as mais fortes. Fraqueza física pode surgir devido à idade, a problemas físicos ou a uma enfermidade contraída. É assim também na esfera espiritual. Já foi dito que a igreja deveria ser um berçário para os bebês em Cristo, uma clínica de recuperação para os fracos e um centro de treinamento para todos. Na família redimida de Deus há vários estágios de crescimento espiritual. 1 João capítulo 2, versículos 12 a 14, há lugar para todos os seus filhos em comunhão harmoniosa, porém não há lugar para um espírito de intolerância em relação a quem quer que seja. Precisamos distinguir entre fraqueza e pecado. Os pecados precisam ser tratados, a fraqueza precisa ser tolerada. Romanos capítulo 15, versículos 1 a 3. A fraqueza se manifesta frequentemente naqueles que cresceram em contato com uma igreja e são verdadeiramente convertidos, mas não plenamente instruídos. Essa fraqueza pode ser o resultado de falha por parte dos presbíteros, que deveriam certificar-se de que um ensino balanceado está sendo oferecido, ou pode ser devido à negligência quanto ao ensino ministrado do próprio crente. Encontramos uma condição semelhante, às vezes, em cristãos vindo de denominações. Eles sentem dificuldades em abandonar de uma vez por todas as ideias e práticas erradas que aprenderam no passado. Quando estes são recebidos, é preciso muita graça e sabedoria para que sejam instruídos com muita clareza nos caminhos do Senhor. Confira Atos capítulo 18, versículos 25 a 28. Podemos analisar outro ponto onde novos convertidos são recebidos. Note Atos capítulo 2, versículo 41, capítulo 5, versículo 14, capítulo 11, versículo 24, e principalmente o capítulo 2, versículo 47, literalmente aqueles que estavam sendo salvos. Ao serem batizados, esses convertidos foram imediatamente recebidos na comunhão dos crentes locais e foram incluídos em todos os privilégios e responsabilidades decorrentes disto. Atos capítulo 2, versículos 41 e 42. Cristãos de outras localidades são recebidos mediante apresentação de cartas de recomendação de outras igrejas ou de salvos de Deus conhecidos. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 2, Atos capítulo 18, versículo 27, Colossenses capítulo 4, versículo 10 e Filemon, versículos 12 e 17. Este princípio era plenamente reconhecido por Paulo, embora ele mesmo não precisasse de uma carta. Exigir uma carta de alguém bem conhecido e respeitado entre o povo de Deus, como às vezes acontece, é arbitrário e sem motivo. 3 João, versículos 5 e 8, Atos capítulo 21 e 17. No caso de um crente desconhecido, uma carta de recomendação daqueles com quem ele outrora mantinha comunhão fornece uma certa segurança quanto ao seu caráter. Não devemos nos esquecer que até mesmo nosso Senhor apresentava suas credenciais quando ele estava entre os homens que não o conheciam. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 30 a 37. Apresentação pessoal, isto é, por alguém da igreja que pode dar testemunho da sinceridade do recém-chegado, é visto em Atos capítulo 9, versículo 27. Nem sempre é possível, devido às circunstâncias, que uma carta de recomendação seja apresentada. Em tais situações, existe o grande perigo de, sem intenção, prejudicar um querido filho de Deus por recusar recebê-lo simplesmente para preservar um regulamento local. Neste caso, é conveniente e correto que presbíteros locais lhe façam algumas perguntas que serão bem aceitas por qualquer cristão sensato, desde que sejam conduzidas com espírito de graça. A pessoa em questão certamente irá entender a necessidade de manter
um cuidado divino na igreja? Se as respostas forem satisfatórias, seria aconselhável que o nome da pessoa fosse mencionada publicamente à igreja para torná-la conhecida e assim poder receber as boas-vindas de todos. No caso de cristãos que pretendem se associar com a igreja por algum tempo, deve-se dar a oportunidade para que possíveis objeções sejam feitas, as quais, obviamente, devem estar fundadas em motivos válidos, isto é, espirituais. Se alguém, vindo de outra igreja, não trouxer uma carta de recomendação, os presbíteros deveriam averiguar se esta pessoa está em disciplina. Nenhuma pessoa nestas condições deve ser recebida, pelo menos até que se tenha averiguado a situação. A melhor coisa, então, seria aconselhar tal pessoa a buscar a reconciliação com a igreja local da qual ela faz parte. A experiência nos mostra que raramente alguém com má intenções tentará se associar a uma igreja espiritual. Exceções devem ser tratadas conforme surgirem as necessidades, isto é, quando um erro moral ou doutrinário se manifestar. Confira Atos capítulo 8, versículo 21. A reputação de uma pessoa boa ou má geralmente precede a sua vinda, e em outros casos se manifestará depois, como nós temos em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 24 a 25. Presbíteros são responsáveis por guardar a igreja de falso ensino e erro moral, mas não devem ir além disto, impondo restrições à liberdade do cristão para agir conforme ele crê que a palavra de Deus permite em questões práticas. Embora os presbíteros tomem a liderança, eles devem sempre lembrar que não são eles que recebem ou não, mas sim a igreja como um todo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4, a ação arbitrária de Diótrefes foi uma negação clara do senhorio de Cristo. 3 João, versículo 9, para ter comunhão na igreja é necessário haver evidência de salvação, doutrina sadia e coerência na vida. O batismo por si só não constitui uma prova. Um crente não batizado é tão filho de Deus e membro do corpo de Cristo quanto um crente batizado. Um descrente batizado não é nenhum nem outro. Não é o batismo que estabelece a comunhão, assim como não é o batismo que salva, embora seja necessário, junto com outros mandamentos do Senhor, como sinal de obediência. Um desejo de participar da ceia do Senhor, onde há uma relutância em obediência à sua palavra quanto ao batismo, não deve ser encorajado. A não ser em circunstâncias muito especiais, a ordem estabelecida nas Escrituras deve ser obedecida. Atos capítulo 2, versículos 41 e 42. Certamente, aquele que não obedece ao Senhor quanto ao batismo não está qualificado para instruir outros quanto a deveres cristãos. A comunhão na igreja vamos analisar alguns pontos sobre esta verdade. A comunhão pode ser rompida pelo pecado. Uma má consciência impede a comunhão com o Senhor. Quando uma falta inclui outras pessoas, ela deve ser apresentada, julgada e tratada de acordo com os ensinos da palavra de Deus. A comunhão pode ser perturbada por atrito. Infelizmente, há muitas coisas que podem ocasionar isto, e elas são frequentemente insignificantes e mesquinhas. As Escrituras chamam aquele que semeia discórdia uma pessoa desprezível, e se esta discórdia for semeada entre os irmãos, aquele que destrói a harmonia é duramente reprovado por Deus. Provérbio capítulo 6, versículo 12, versículo 14, versículo 16 e versículo 19. Note o contraste com Filipenses capítulo 4, versículo 5, onde a equidade, ou seja, bondade e concordância, uma doce moderação que não insiste em seus direitos, é desfrutada. Se você gostou deste vídeo,
Deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.